Então vamos começar a nossa aula. O pessoal vai chegando, o pessoal vai entrando e a gente vai trabalhando enquanto isso. Enquanto o pessoal não entra, a gente vai falando a respeito do nosso material. Lembrando que deixem o microfone desligado, no final eu abro para quem quiser falar, tá? Mas por enquanto deixe o microfone desligado, por favor. Então, nós temos abordado, tá, o pensamento filosófico de Hegel. A última aula nós falamos de Hegel, falamos da situação do pensamento e a formação da consciência. Tá? A consciência para Hegel é dentro de um processo, um fator histórico. Tá? Formação dentro de um processo de dados de elementos históricos. Então, a realidade em Hegel nada mais é que um pressuposto da dialética. E nós falamos também a dialética aula passada, que é a tese, antítese e síntese, ou seja, afirmação, a negação, a contraposição da afirmação e a síntese das ideias. Então, nós podemos falar que a realidade e a consciência se faz dentro de um processo histórico. Então, a realidade é um processo histórico formado pela consciência. E a consciência se faz através da formação dos processos históricos. Nós falávamos que, para Hegel, a história não é linear. Tá? Ela não seria linear, ela seria recheada de altos e baixos, de grandes processos formados dentro do contexto histórico. Então, para isso, nós podemos compreender que, para Hegel, essa ideia de um processo é dentro da estrutura da história. E a história acaba possuindo um fator fundamental para o processo de desenvolvimento, porque aquilo que você era quando você era criança não é mais aquilo que você é quando você é adolescente. Então, pressupõe-se que cada etapa do processo histórico é recheado de contextos de formação e você formula a sua consciência dentro desse processo histórico. Quando você era criança, você pensava como criança, você agia como criança. Agora que você é adolescente, você pensa como adolescente, você vive como adolescente, você tem todas as trajetórias como um adolescente. Então, você não brinca, você não pensa mais como criança, você não age mais como criança, porque isso ficou para trás. Então, há um processo de evolução dentro da história. Então, esse processo de evolução, ele é dinâmico. Se esse processo é dinâmico, pressupõe-se então que o processo histórico é marcado por diversas oscilações. Essas oscilações são fatores que levam o indivíduo a compreender o seu processo de formação da realidade. Portanto, a realidade e a consciência, elas se formam dentro do processo histórico. Aí a gente falava também a respeito da consciência, a consciência subjetiva, a consciência objetiva, tá? E a autoconsciência, ou nós denominamos de autoconsciência de si, ou seja, o indivíduo desenvolve a consciência objetiva, consciência subjetiva e a autoconsciência. A autoconsciência seria a suprassíntese de todo o processo de formação da consciência. Temos a consciência sensível, que é o sujeito que percebe si mesmo, tá? Sensível porque ele passa a perceber através dos sentidos, ele passa a perceber através das organizações do pensamento empírico a sua realidade, como ele é e como perpassa a realidade num contexto sociopolítico, um contexto sociopolítico, tá? Então, dentro dessa ideia, nós temos o processo de formação da consciência em Hegel, tá? Portanto, é o seguinte, para falar a respeito de Hegel, nós temos que compreender que ele é considerado o filósofo do último processo, do último sistema filosófico que existiu. Aí, depois de Hegel, tudo que vem de filosofia não é um sistema filosófico, tá? E sim análises de filosofia enquanto tal. Dentro do processo histórico, o último sistema filosófico, dentro da organização da estrutura política, do pensamento real, do pensamento e a formação da autoconsciência. Então, por isso, ele passa a ser um dos grandes nomes do pensamento filosófico, tá? Então, para ele, tudo que nós temos é uma realidade não material. Então, Hegel entendia fundamentalmente como algo não material. Então, o espírito absoluto seria a consciência do coletivo, a consciência de estar num conjunto do absoluto, ou seja, a ideia centrada dentro do pensamento universal e
também uma ideia racional, tá? Então, o absoluto é o contexto universal, o contexto racional de desenvolvimento da própria consciência. Então, isso pressupõe que o pensamento filosófico de Hegel é, a, é, a realidade seria, então, o produto da evolução do espírito, o espírito como consciência, mas sempre o elemento universal e racional. Como, por exemplo, você vive o século 21. Então, se você está no século 21, não existe a possibilidade de você ser um indivíduo do século 18, por exemplo. Você não toma consciência do século 18. Você toma a consciência do século 21. Se você vive no século 21, se você nasceu no século 21, então tudo aquilo que você vai fazer é de acordo com o século 21, tá? É universal porque todo movimento da história pressupõe-se todos os indivíduos dentro do contexto. Então, aquilo que não é, tá? Aquilo que não é próprio do meu contexto, do meu elemento universal, eu posso deixar de lado, tenho que deixar de lado. Senão, eu não consigo formular uma consciência adequada. E essa consciência, ela vai ser chamada de consciência infeliz, porque eu não consigo assimilar a minha ideia, o meu pensamento, a minha estrutura, certo? Se você, então, é adolescente do século 21, você age, você se comporta, você tem o conhecimento, você tem o jeito de ser, pensar e agir de um indivíduo do século 21. Tá? Um indivíduo do século 21. Se você vivesse no século 18, você desenvolveria consciência do indivíduo do século 18. Tá? Isso é próprio da condição do entendimento da consciência do si, da consciência do ser. Então, para poder compreender o próprio ser, eu tenho que compreender o processo histórico de formação da realidade e da consciência do sujeito. A sua realidade é ser sujeito do século 21. A sua consciência é a ação pela qual você age de acordo com o indivíduo do século 21. Portanto, não tem como você ser de um período e ter a consciência de outro. Se isso acontece, é a chamada consciência infeliz, porque ela não está de acordo com o preceito universal e racional do seu período, tá? Então, assim, as próprias estruturas do pensamento são consideradas como não históricas, ou seja, dentro do pensamento, tá? O pensamento, ele é contínuo. Se o pensamento é contínuo, ele não é uma forma de estrutura somente histórica, ele é não histórico, porque ele perpassa dentro da consciência do ser, tá? Dentro dessa consciência, ele formula a ideia pensada através do pensada através do desenvolvimento da razão e da consciência dentro do processo da realidade do indivíduo, certo? Dentro desse contexto, nós podemos afirmar que a ideia, ela centra-se no elemento racional. Então, tudo que é racional é verdadeiro, e tudo que é verdadeiro é racional. Então, pressupõe-se que tudo que é real também é racional, e tudo que é racional é real, porque pressupõe-se a ideia do espírito como elemento absoluto. Então, olha aqui, conforme exige cada época, ou seja, cada período, cada processo histórico, cada movimento da consciência, alguns espíritos ou algumas ideias ou algumas razões são utilizadas como avatares da razão universal que pretende direcionar a existência de um determinado sentido, ou seja, estabelecer um padrão de caráter universal dentro do contexto da sua época. Tá? Então, conforme cada época, o espírito é utilizado diante de uma situação específica, mas ela tem que ser universal. Tá? Tem que ser um espírito universal. Então, todos os adolescentes, ou a maior parte dos adolescentes do século 21 se comportam dessa maneira. Então, é um preceito universal, tá? Um preceito da razão universal, ou seja, pretende direcionar a existência de determinado sentido, ou seja, os adolescentes agem de determinada forma devido a isso, isso, isso e isso. Tá? Dentro de cada época, dentro de cada contexto, os adolescentes vão agir conforme a razão universal é instituída. Então, como um adolescente do século XVIII não faz, não pensa, não tem uma consciência do século XXI, ao mesmo tempo o indivíduo do século XXI não tem a consciência do indivíduo do século XVIII. Essa é a ideia. E abrange, pelo menos, a maior parte dos indivíduos dentro de um contexto social,
certo? Ou social, ou político, ou da sua própria realidade. Então, a realidade dele vai ser determinada pela época na qual ele vive, pela época na qual ele desenvolve esse espírito. E esse espírito nada mais é do que a razão universal. Tá? Essa razão universal pressupõe-se a formulação de um contexto fundamental de entendimento do próprio ser. Aí é o seguinte, a posição idealista de Hegel, tá? A posição idealista de Hegel nada mais é do que observar o espírito dentro do processo histórico. Tá? Então, aqui, o espírito pode ser observado dentro do desenvolvimento do processo histórico. Isso significa que toda consciência, todo espírito, toda a realidade é determinado por um fator do desenvolvimento dentro do período histórico. Então, eu vou desenvolver a minha consciência dentro de um processo histórico. Então, estamos desenvolvendo nesse período de pandemia um processo de entendimento da consciência. Vamos desenvolver uma consciência dentro desse período. Passado esse período, passada essa pandemia, nós vamos desenvolver outras ideias que vão vir conforme o processo histórico. Então, de acordo com o processo histórico, eu vou desenvolver a minha posição de realidade enquanto tal. Tá? Todo processo histórico possui como núcleo uma dialética metafísica, uma dialética além da compreensão da própria realidade. Então, significa que, para Hegel, tá, esse processo histórico ele é formado por uma razão dialética, afirmação e negação. Tá? Aí nós temos assim um breve comentário. Herbert Marcuse, um grande nome da filosofia contemporânea, tá? Afirmava que o sistema de Hegel buscou fazer do pensamento um refúgio da razão e da liberdade. Então, o pensamento tornou-se o refúgio da razão, ou seja, onde a razão possa se estabelecer de acordo com o pressuposto da liberdade. Então, pressupõe-se que, para Hegel, tá, essa posição idealista nada mais é do que entender o espírito na sua própria realidade. Tá? Como assim? Entender a realidade como espírito não é apenas pensar nela como substância, tá? E sim como um elemento metafísico. Para quem não lembra, para quem esqueceu, metafísica significa além da matéria. Tudo aquilo que existe, eu sei que existe, mas está além da possibilidade da existência material, como, por exemplo, lei, religião e assim, etc. Certo? Ou seja, não apenas como uma coisa, mas um movimento, um processo. Então, a realidade em Hegel, gravem isso, por favor. A realidade em Hegel é sempre a relação dentro de um processo, dentro de um caminho, dentro de um período, dentro de uma época, dentro de um contexto histórico. Então, dentro dessa possibilidade, a realidade é um constante devir, dialético e espiral. Tá? Ou seja, o constante devir significa estar em constante movimento, em constante mudança. Na página 10 do livro 2, traz essa ideia de espiral, traz essa ideia de formação da dialética em espiral, onde você pode estabelecer depois a sua ideia. Então, diz assim, a dialética representa um esforço intelectual que faz conduzir a consciência, ou o modo de conhecer, como um princípio de vida, ou modo de existir. Como método, busca a realidade e as modificações e as alterações de que existe. A realidade não é substância, tá? Mas um dever, um movimento. É necessário pensar buscando a diversidade na contradição vir a ser da realidade. Então, a nossa página 10 do nosso livro texto está querendo dizer justamente isso que nós acabamos de explicitar, que é um movimento, tá? Constante, é um movimento constante. Esse movimento em espiral significa que a realidade, ela não é material, ela está dentro de um processo histórico, dentro de um contexto, dentro de uma estrutura de mudanças constantes, ou seja, o devir dialético significa movimento constante, não é universal, aliás, ela não é contínua, tá? Se não é contínua, então eu não posso crer numa razão base fundamentada na metafísica dos deveres. Eu tenho uma outra possibilidade do desenvolvimento metafísico. Então, a realidade para Hegel será sempre esse processo histórico, sempre essa realidade, certo? Aí vem assim, tá? A ideia do sujeito. Segundo Hegel, muitas vezes o espírito pode usar
consciências individuais para satisfazer uma demanda universal na evolução da razão. E esses indivíduos são chamados de indivíduos cósmicos, que significam que são ideias, são indivíduos que contribuem para o processo de formação do espírito, são indivíduos que contribuem dentro do processo de formação histórica da consciência de cada sujeito. E essa realidade, ela pressupõe o processo dialético. De novo, vamos falar de processo dialético, tá? Da dialética em Hegel. Então, a dialética, o elemento fundamental, diz assim: o processo dialético tem um momento positivo, que é a tese, é a afirmação. Toda a realidade possui uma afirmação, a qual se contrapõe um momento negativo, ou antítese, tá? Então, eu tenho a afirmação e tenho a negação. A contradição estrutural entre tese e antítese será resolvida por um terceiro momento, que supera os dois anteriores, a síntese. Então, sempre uma negação, sempre uma afirmação, terá uma negação oposta a ela. E essa oposição vai acabar numa conclusão, tá? Ela vai terminar numa conclusão chamada síntese, ou seja, esse terceiro momento se afirmará, tornando-se uma nova tese, de forma a possibilidade de um novo ciclo dialético. Então, significa que você desenvolve uma tese, contrapõe essa tese, você chega a uma conclusão, você chega a uma conclusão dessa tese. Só que essa sua conclusão vai ser uma nova tese. Essa nova tese vai dar uma ideia de movimento cíclico novamente, ou seja, aquilo que você tinha como verdade, como possibilidade, tornou-se uma outra realidade. Essa realidade, a partir da síntese, torna-se novamente uma outra tese. Então, vai ser um movimento cíclico, um movimento em espiral, onde vai levar você à formulação de nova tese, à formulação de novas ideias. Então, essa estrutura é aplicada em todos os campos do real, ou seja, do campo da racionalidade, desde a aquisição do conhecimento até os processos históricos e políticos. Então, para Hegel, a própria política é um movimento dialético também, porque eu tenho partido de situação, partido de oposição, e eles se contrapõem chegando a uma conclusão. Quando chega a uma conclusão, essa conclusão é uma nova tese, uma nova afirmação, que pode haver novas negações, que pode haver novo processo, toda a ideia do processo cíclico. Então, temos ainda, desde as antigas civilizações do Oriente até a concepção do Estado moderno, constando nesse interim acontecimentos como o surgimento da filosofia, o Iluminismo, a Revolução Francesa. Ou seja, são momentos de afirmação, são momentos de negação, são momentos que vão pressupor a antítese. Ou seja, a história estaria dividida em 3 etapas, correspondendo exatamente à tese, antítese, síntese. A síntese representa a superação da contradição. Traduzindo, a síntese é a conclusão de todo esse movimento. Qual é a conclusão do movimento iluminista? Tá? São os movimentos de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, qual é a síntese, qual é a conclusão do movimento idealista de Hegel? A formulação do espírito absoluto. Então, a partir daí, forma-se a ideia de relação entre uma afirmação e uma negação. Então, tudo terá em Hegel esse pressuposto de afirmação e negação. O exemplo fundamental que a gente coloca aqui, tá? O exemplo dessa ideia é assim, um cadeado que representa a tirania, tá? E a chave, que representa a liberdade. Elas devem estar em constante equilíbrio para que não haja nem excesso, nem falta. Ou seja, quem vai regular todo esse processo é a lei. E essa lei regula o elemento fundamental, que é a estrutura do pensamento em Hegel, tá? Vai regular a relação que pressupõe a formação da realidade no próprio Hegel, certo? Então, para ele, o entendimento dessa realidade nada mais pressupõe que a ação do processo histórico. Então, ele vai ser contrário a diversos outros indivíduos, como, por exemplo, ao contrário de Kant, que definia a existência do mundo em si, Hegel acreditava que apenas existe aquilo que se manifesta na consciência como algo sentido, pensado. Ou seja, para algo existir, ele tem que se manifestar na minha consciência, eu devo sentir, eu devo pensá-lo.
tá? Ou seja, todos os objetos, todas as coisas só existem porque ela se manifesta na minha consciência, tá? E dentro dessa manifestação é uma manifestação em cada espaço histórico, em cada tempo histórico, em cada período, em cada época, porque para cada época tem uma compreensão fundamental dos seres, objetos e das coisas. Então, a partir daí, esse elemento fundamental da formulação da consciência se dá através da formação do espírito absoluto. Quando você compreende que tudo que existe possibilita necessariamente uma ideia fundamentada na razão. Então, ela tem que estar alicerçada na razão para ser um movimento fundamental da formulação do espírito. Tá? Então, das consciências e representações individuais, vai ao espírito absoluto, que é a consciência além dos indivíduos, ou seja, institui toda a possibilidade de que o espírito absoluto é a consciência que vai além dos indivíduos, ou a consciência formulada através do processo histórico, a qual os indivíduos assimilam e permeiam, tá, a ideia do conhecimento. Então, diz assim, toda a realidade é histórica e a natureza, o mundo, também é espírito. Então, a natureza, o mundo, se perpassa dentro desse processo de formação da realidade. Então, se a realidade é histórica, se a natureza, tá, e o mundo também são espírito, eles desenvolvem-se através do conceito, do contexto de formação histórica. Novamente, aquele exemplo: se você é adolescente, você faz-se adolescente através do processo histórico. Então, é um processo de construção. Você não era criança e já tornou-se um adolescente pronto. É um processo de construção gradativa, constante. E o seu espírito, a sua consciência também é um processo gradativo. Você vai formando pouco a pouco, você vai formando passo a passo até a formulação total desse pensamento, até a formulação total da sua consciência. Então, é um processo de formulação constante no processo histórico. Não esqueçam isso. A importância da história para Hegel é fundamental, é de fundamental importância para poder entender a formulação do pensamento e do espírito. Tá? Então, mediante a isso, tá? Diz assim: cada estágio da história é um momento necessário da ideia do espírito do mundo, traduzindo tudo aquilo que a gente falou. Então, cada estágio da história é um momento necessário da ideia do espírito do mundo. Então, traduzindo, nós queremos dizer que todo o que se faz, todo o processo histórico, cada estágio da história se faz o processo de formulação do seu conhecimento, tá? E a formulação da sua consciência também. Então, compreender o que é compreender o que é, esta é a tarefa da filosofia, pois o que é a razão, tá? O que é a razão. Então, compreender o que é, devemos compreender o que é, pois o que é a razão, traduzindo fundamentalmente a função da filosofia. Então, a função da filosofia fazer-nos, entender aquilo que é, tá? Compreender o que as coisas são. Então, o papel da filosofia é conduzir o indivíduo a compreender o que as coisas são dentro de um processo histórico, dentro de cada estágio de formulação da consciência. Então, essa seria a função primordial da filosofia, tá? Para Hegel, há uma consciência entre o universo racional e a realidade. Daí vem sua famosa afirmação, tá? O que é racional é real e o que é real é racional. Por isso, nós temos um entendimento fundamentado dentro da razão. A razão também é formada dentro do processo histórico, dentro do contexto histórico. Então, para Hegel, o individualismo liberal deve ser definitivamente superado, pois o ser humano é eminentemente social e sempre deve ser compreendido dentro de seu contexto. Então, eu não posso compreender a formulação da consciência fora do contexto social que eu vivo.
Tá? Então, para eu poder formular a consciência, eu formulo a consciência dentro do meu contexto histórico, mas dentro do contexto histórico, há a possibilidade do contexto social. Por exemplo, eu sou professor do Colégio Alexander Fleming. Como professor do Colégio Alexander Fleming, eu desenvolvo toda uma consciência enquanto funcionário daquela instituição, porque dentro daquela instituição tem um conjunto de normas, regras, orientações, punições, sanções de diversas formas. Então, eu devo agir de acordo com a minha realidade, de acordo com o meu contexto social. Tá? Então, como os indivíduos só encontram o sentido do Estado, os pressupostos individualistas do liberalismo não passam de abstrações distorcidas, ou seja, para manter o controle das minhas ações, para manter o controle das atividades das quais eu participo, eu preciso do Estado, e o Estado como elemento regulador da minha possibilidade. Daí se faz a política de Hegel. O Estado surge como um mecanismo regulador das minhas possibilidades de compreensão da ação humana, certo? A ideia fundamental de Hegel, tá, na sua crítica, tá, a crítica de Hegel ao individualismo liberal baseia-se na distinção que Hegel faz entre a chamada moralidade objetiva, que são as regras do grupo social, e a moralidade subjetiva, o princípio de caráter abstrato encontrados no indivíduo. Traduzindo a ideia, significa que as regras do contexto social e o princípio do indivíduo, elas entram em contradição, ou seja, acabam gerando um fator dialético novamente. Então, regras do Estado, concepção do indivíduo. Eu creio que essas regras não são válidas para mim. Mesmo assim, eu devo seguir o pressuposto dessas normas, dessas regras, porque eu sou um indivíduo social. Por ser um indivíduo social, eu tenho a formação do pensamento em cima dessa estrutura. Então, eu vou desenvolver todas as minhas ações de acordo com a moralidade objetiva, embora exista a moralidade subjetiva que é própria do indivíduo, ou seja, aquelas concepções, aquelas situações onde ele acredita que a sua ação, no seu contexto, as suas convicções vão bater de contrário em relação às normas da sociedade. Mais um contexto, mais um movimento da dialética em Hegel. Então, a moralidade subjetiva é incapaz de fundamentar as estruturas do contexto social, pois não diz respeito à comunidade como tal. Tá? A moralidade subjetiva ela é própria do indivíduo. Para o contexto da sociedade, tá? Nós temos a moralidade objetiva, pois somente uma comunidade ético-política pode se expressar verdadeira identidade dos seus participantes. Então, eu sou fruto da minha sociedade, eu sou fruto do meu contexto histórico, eu sou fruto da minha liberdade, da contradição do espírito dentro do processo histórico. Então, a história é um caráter fundamental para o desenvolvimento do pensamento da história em Hegel. Tá? Então, a ideia que nós temos é fundamentada em relação dessa situação em Hegel. Hegel é um pouco complicado, ele é um pouco difícil, mas assim, é fácil de se entender. Traduzindo em Hegel, a ideia se fala, a realidade é dentro de um processo histórico. Você formula sua consciência também dentro do processo histórico. Tá? A partir daí, você formula todas as suas teses, todas as suas afirmações. E quando você consegue chegar a uma concepção máxima da história, uma concepção máxima do conhecimento, chama-se espírito absoluto em Hegel, tá ok? Então, era isso que a gente tinha para falar. Vamos abrir o microfone para quem quiser falar, tá ok? Não se esqueçam que tem atividades para vocês fazerem no Google Classroom. Pode entrar e fazer, o sistema vai estar liberado até amanhã às 12 horas para vocês fazerem essas atividades. Se você já fez, ótimo, bacana. Se você não fez, faça. E avise também os seus colegas que não puderam participar da aula de hoje, que tem atividades para você fazer no Google Classroom, tá ok?